O sol ainda não havia rompido completamente o horizonte, quando o ônibus militar estacionou diante do antigo quartel da reserva. Era uma manhã fria e o vento cortava o rosto dos jovens fuzileiros como lâmina fina. Alguns resmungavam baixinho, outros riam entre si, tentando disfarçar o desconforto. Estavam ali para uma cerimônia simples de instrução com veteranos, mas ninguém parecia dar importância àquilo. Entre risadas e piadas, um deles, o mais jovem, cheio de autoconfiança e vaidade, viu um senhor parado junto ao portão. Roupa simples, boina gasta, bengala de madeira, parecia apenas um visitante curioso. O rapaz, com o peito estufado e um sorriso irônico, gritou para os colegas: "Ei, olha o vovô perdido! Deve achar que ainda está nativa." Os outros riram. O velho manteve o olhar fixo no chão por alguns segundos, como quem escuta o vento e não as ofensas. Depois levantou a cabeça devagar, e havia algo em seu olhar que nenhum daqueles jovens soube explicar. Uma firmeza serena, uma espécie de autoridade silenciosa que não precisava de grito nem farda. O instrutor principal, um sargento de meia-idade, observava à distância, em silêncio. Parecia conhecer aquele homem. Quando o velho se aproximou, o sargento bateu continência, gesto que deixou os jovens confusos. "Senhor, é uma honra tê-lo aqui." As conversas cessaram. O rapaz que havia feito a piada mordeu o lábio. Tentando entender, o sargento virou-se para a tropa e gritou: "Apresentar armas." O som metálico ecoou no pátio, sincronizado. O velho apenas levantou a mão, pedindo que parassem. "Não precisa, rapazes. Já cumpri meu tempo de glória. Agora só observo." Mas o modo como ele disse aquilo, não havia vaidade nem orgulho. Era a voz de quem tinha visto mais do que qualquer um ali poderia imaginar. O jovem zombador, ainda curioso, deu alguns passos à frente. "E qual seria o seu posto, senhor?" perguntou com um sorriso debochado. "Coronel do Descanso." O sargento virou-se na hora, prestes a repreendê-lo, mas o velho levantou a mão novamente. "Deixe, filho." A juventude fala alto quando ainda não entendeu o peso do silêncio. Os outros começaram a sentir um incômodo estranho. Não era medo, era respeito nascendo devagar. O velho apoiou-se na bengala. Olhou para o horizonte e disse com calma: "Eu servi neste quartel quando ele ainda era só barro e tenda improvisada. Entrei como recruta, como vocês. Saí daqui como comandante de operações especiais." O ar pareceu sumir por um segundo. "Operações especiais?" murmurou um dos fuzileiros. O sargento completou com voz grave: "Senhores, diante de vocês está o coronel aposentado Elias Duarte, veterano das missões de resgate de 1989. O homem que comandou a extração de civis em território hostil. Quando todo o pelotão havia sido dado como morto, o jovem que havia rido antes baixou a cabeça. Todos sabiam daquela história, menos era ensinada em cursos. Mas poucos acreditavam que aquele homem ainda estivesse vivo. Elias olhou para o rapaz e disse com ternura, não com raiva: "Sabe, filho, naquela época eu também achava que coragem era falar alto. Mas aprendi que coragem é ficar em pé quando todos caem, mesmo quando o corpo pede para desistir. Você ainda vai entender isso." O silêncio que se formou no pátio era quase sagrado. Nenhum deles ousava rir, nem mesmo respirar fundo. O velho continuou: "Quando a guerra acabou, deixei minhas medalhas num baú e vim viver como homem comum. Porque o mundo não precisa de heróis eternos. Precisa de gente que ainda acredita no valor do respeito." O sargento deu um passo à frente, a voz embargada: "Senhor, o quartel ainda carrega seu nome na ala principal." O velho sorriu: "O tempo apaga nomes, meu filho. Só o exemplo fica." Ele se virou para sair, apoiando-se devagar na bengala. O som do vento substituiu qualquer palavra. Os jovens ficaram ali, imóveis, observando-o atravessar o portão. O mesmo portão por onde um dia ele partira para uma guerra que quase o levou. O rapaz que o havia insultado deu um passo à frente, o rosto envergonhado. "Senhor, me desculpe. Eu não sabia." Elias parou, virou-se devagar, e com um meio sorriso respondeu: "Não se desculpe por não saber. Se desculpe apenas se escolher continuar sem aprender." O rapaz engoliu em seco, e naquela frase simples entendeu o que os livros não ensinam: que a verdadeira patente de um homem não se usa no ombro, mas no coração. O velho desapareceu na estrada de terra, e ninguém percebeu que o sargento limpava discretamente uma lágrima. O pátio permaneceu em silêncio por longos minutos depois que o coronel Elias se afastou. O som distante das folhas movidas pelo vento parecia mais alto que o fôlego dos soldados. Cada um deles olhava para o chão, como se estivesse revendo a própria atitude, tentando entender como a arrogância o cegara tão rápido. O sargento caminhou devagar até o centro do pátio. A voz, antes firme e autoritária, agora vinha carregada de respeito.
Anotem este dia, fuzileiros. Vocês acabaram de conhecer o homem que muitos de nós estudamos sem imaginar que ainda respirava entre nós. O jovem que havia insultado o soldado Mendes levantou o rosto. O olhar estava diferente. Não havia mais o brilho da insolência, apenas a vergonha misturada com admiração. Senhor, que ele quis dizer, quando falou que o mundo não precisa de heróis eternos, o sargento respirou fundo olhando para o horizonte. Ele quis dizer que glória não é sobre ser lembrado. É sobre ter paz quando ninguém está olhando. E o coronel Duarte aprendeu isso da forma mais dura possível. Os outros começaram a cochichar. Queriam saber mais. Um dos fuzileiros perguntou: mas o senhor o conheceu? O sargento: conheci, sim. Eu era apenas um garoto quando ele voltou da missão de 1989. Vi o corpo dele ser carregado no helicóptero. Pensei que estivesse morto. 3 dias depois, ele caminhou sozinho até o acampamento. Tinha perdido metade da tropa, mas havia salvo todos os civis. Nunca quis dar entrevista, nunca aceitou medalha. Disse apenas que nenhum resgate é vitória quando alguém fica para trás. As palavras pairaram no ar como oração. Soldado Mendes engoliu seco. Aquele velho, que ele tinha chamado de vovô perdido, havia enfrentado o inferno e voltado. Senhor, perguntou Mendes, com a voz trêmula, por que ele voltou hoje? Só para nos ensinar essa lição. O sargento ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele não voltou por acaso. O coronel está doente. Descobriram um câncer há alguns meses. E ainda assim, ele fez questão de vir até aqui, porque queria ver o que restou do espírito militar que ele ajudou a formar. Um murmúrio de espanto atravessou o grupo. O arrependimento pesou mais fundo. E ele veio sozinho? Alguém perguntou. Veio. Sempre foi assim? Quando a vida o derrubava, ele levantava só. Mas nunca deixou de acreditar na farda. No país. Mesmo quando o país o esqueceu, Mendes respirou fundo e falou, quase num sussurro: então eu o insultei. No fim da vida dele, o sargento colocou a mão no ombro do rapaz. Você ainda tem tempo de se redimir. E ele, tenho certeza, não guarda raiva. Homens como ele não carregam ódio. Carregam histórias. Naquela tarde, os fuzileiros decidiram procurar o coronel. Pegaram um jipe guiados pelo sargento e seguiram pela estrada de terra até uma pequena vila a uns 20 quilômetros do quartel. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho menos cor de medalha, cor de lembrança. Quando chegaram, encontraram uma casinha simples, de varanda estreita e cheiro de café fresco. O velho Elias estava sentado na cadeira de balanço polindo algo com um pano. Não era medalha, nem arma menos. Era uma pequena flâmula azul e dourada, o estandarte do pelotão que perdera na missão. Ao ver os jovens, ele sorriu. Sabia que voltariam. Mendes foi o primeiro a se aproximar. Estava visivelmente nervoso. Senhor, eu queria pedir desculpas. De verdade, eu o desrespeitei sem saber quem o senhor era. Elias levantou o olhar, sereno como o pôr do sol atrás dele. Saber quem eu sou não muda o que você precisa ser, filho. O respeito não é uma resposta ao posto, é uma escolha de caráter. Eu só fui coronel porque aprendi a respeitar quem limpava o chão do alojamento, quem servia a comida, quem costurava a bandeira. As palavras atravessaram o peito dos rapazes como balas silenciosas. O sargento pediu permissão para falar. Senhor, a tropa inteira gostaria de ouvir suas histórias. Muitos aqui nunca conheceram o verdadeiro sentido do juramento que fizeram. Elias assentiu. As histórias que valem a pena não são sobre vitória, sargento. São sobre o que a gente faz quando perde tudo. Ele contou sobre os companheiros que ficaram, sobre o dia em que um soldado jovem se jogou na frente de uma granada para salvar um grupo de civis. Aquela coragem, rapazes, não veio de treino. Veio de amor. Amor por gente que ele nem conhecia. Os jovens ficaram imóveis. Mendes, emocionado, perguntou: e o senhor? Nunca teve medo? Elias riu baixinho. O medo nunca some, filho. A diferença é o que você faz enquanto ele te olha nos olhos. Quando terminou de falar, o céu já estava escuro. A lua iluminava o quintal simples, e o som dos grilos era o único aplauso. O sargento tirou o boné, emocionado. Senhor, o quartel devia registrar suas palavras. Isso é história viva. Elias balançou a cabeça. História é o que vocês farão depois que eu me for. O passado só serve para lembrar que o amanhã precisa de homens melhores. Mendes se ajoelhou, sem conseguir conter as lágrimas. Senhor, eu juro, vou honrar o nome do Senhor e de quem serviu antes de mim. O velho colocou a mão no ombro dele. Não jure por mim, filho. Jure por Voca. A farda só tem valor quando o homem dentro dela é digno. Naquele instante, o sargento percebeu. Elias Duarte não estava apenas ensinando sobre disciplina militar. Estava deixando um testamento moral menos a última lição de um guerreiro, que havia aprendido que o maior campo de batalha é o coração humano.
2 semanas se passaram desde aquele encontro. O quartel parecia outro, os jovens falavam mais baixo, tratavam-se com respeito, e até as brincadeiras ganharam um tom diferente, menos vaidoso e mais humano. O sargento notava isso com um orgulho silencioso. O nome de Elias Duarte voltara a ecoar pelos corredores, não como uma lenda distante, mas como um exemplo vivo que reacendera o espírito da tropa. Certa manhã, antes do nascer do sol, o telefone do quartel tocou. O sargento atendeu, e sua expressão mudou. Ficou imóvel por alguns segundos, o olhar perdido em algum ponto entre o chão e a memória. Depois desligou lentamente, respirando fundo. Senhor. O coronel Duarte partiu nesta madrugada. O silêncio caiu sobre o alojamento como uma neblina. Ninguém se moveu. Alguns tentaram esconder as lágrimas. Outros olharam para o chão em respeito. O sargento apenas disse: "Preparem-se. Vamos dar a ele a última formação." Horas depois, sob um céu cinza e pesado, os fuzileiros marchavam pela estrada de terra que levava à pequena vila. Nenhum som além do compasso firme das botas. À frente, Mendes carregava a bandeira nacional dobrada contra o peito. Era o mesmo jovem que havia rido dele no primeiro dia, agora com o rosto endurecido pela emoção e o coração tomado por uma promessa silenciosa. Quando chegaram, encontraram a casinha simples cercada por vizinhos e alguns veteranos. Sobre a varanda, o caixão coberto com a bandeira do Brasil. Ao lado, a flâmula azul e dourada que ele tanto polira, agora repousando junto às medalhas que ele jurara nunca exibir. O sargento se aproximou, prestou continência e falou baixo: "Missão cumprida, senhor. Pode descansar." O vento soprou mais forte, como se o próprio tempo prestasse homenagem. Mendes deu um passo à frente. A voz dele falhava, mas saiu firme o suficiente para ser ouvida por todos. "Coronel Duarte me ensinou que respeito não se impõe, se conquista. E que coragem não é gritar mais alto, é continuar lutando, mesmo quando ninguém vê. Hoje, eu e meus irmãos de farda juramos continuar o que o senhor começou." O sargento assentiu. Formação, posição de sentido. Os fuzileiros ali na Ramsey, em frente à casa. Não havia banda nem discurso oficial. Apenas o som das botas batendo juntas no chão de terra, o barulho seco de armas ao peito e o coro que se ergueu em uníssono. Presente sempre. Algumas mulheres choraram. Os veteranos mais antigos se cumprimentaram em silêncio, como quem entende que certas despedidas são apenas recomeços disfarçados. Depois da cerimônia, o sargento chamou Mendes. "Você vai representar a tropa no enterro. Ele gostava de você, mesmo sem dizer." Mendes respirou fundo. "Mas eu fui o que mais o desrespeitou." "Justamente por isso," respondeu o sargento. "Ele via em você o tipo de homem que ainda podia mudar." O jovem assentiu. Naquela tarde seguiu o cortejo até o cemitério simples, onde o velho coronel foi sepultado entre soldados anônimos. Antes que a primeira pá de terra caísse, Mendes tirou o brasão do próprio uniforme e colocou sobre o caixão. "Prometo carregar o que o senhor acreditava, não só o que o senhor fez." O sargento, observando a distância, pensou em quantas gerações precisariam daquele tipo de humildade para que o mundo se tornasse menos vaidoso e mais digno. Nos dias seguintes, o quartel instalou uma pequena placa de bronze na entrada. Coronel Elias Duarte. Serviu sem buscar glória, liderou sem levantar a voz, partiu sem deixar inimigos. Que sua força inspire todos que cruzarem este portão. Toda manhã, antes da bandeira subir, o sargento fazia questão de lembrar a tropa: quando duvidarem de alguém, lembrem-se do velho no portão. Mendes, agora mais maduro, assumiu a função de auxiliar de treinamento. E em cada turma nova contava a história do coronel. Sem exagero, sem heroísmo, apenas com verdade. Um dia, dizia ele, um fuzileiro perguntou de brincadeira o posto de um velho. A resposta dele silenciou todos. E naquele silêncio o respeito renasceu. O tempo passou. E o quartel se transformou. Não pelo ferro, mas pelo exemplo, porque no fim das contas não são as armas que fazem um soldado. É o coração que carrega a honra. E assim a lição do velho Elias continuou ecoando em cada marcha, em cada voz que dizia presente, lembrando a todos que o verdadeiro comando não está no posto que se alcança, mas na humanidade que se preserva. Respeito não depende de aparência nem de idade. A grandeza verdadeira é silenciosa, menos e quem realmente serviu a vida não precisa provar nada a ninguém. Se essa história te tocou, compartilhe para que mais pessoas lembrem o valor do respeito. Deixe seu comentário, curta e inscreva-se para ouvir outras histórias de coragem e humanidade. Qual foi a parte que mais te emocionou?